Vamos aqui seguir em frente com a série temática. Vamos ver se você lembra o nome. Qual que é o nome da série temática? Olá, feliz ano novo. Qual o nome da série temática? Viajando na Rota. Hoje é o segundo domingo dessa série. E você que está participando online com a gente, o Senhor te abençoe onde você estiver. E que esta palavra, que esta mensagem, ela possa nos levar a um novo nível. Eu particularmente gosto muito de pensar de forma bíblica, ver qual é a instrução da palavra, mas fazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Não adianta a gente olhar e... ai, que bênção a palavra, mas a gente não saber como aplicar. Então a aplicação prática é muito necessária. Ao final da mensagem, eu vou fazer esse exercício com você, até porque você deve ter recebido aquele postal. Você recebeu aquele postal? É um postal, é um folder, né, na verdade? Quantos receberam? Levanta a mão. Quantos não receberam? Então nós estamos trabalhando com um folder. Quem não recebeu deve receber agora. Levanta bem alta a mão para você receber. Olha aí. Nós temos para todo mundo aqui? Temos poucos. Eu vou ver se eu peço para imprimir mais ainda essa semana, porque temos mais 2 semanas. E você ter este folder com você é muito necessário, porque ele vai servir como um memorial para você durante o ano, tá? Então conseguimos ter alguns para chegar aqui, olha, desse lado aqui, Vanderlei. Acabou aí, Hélio? Tem mais aqui para este lado? Tá? Tivermos aqui. Som. Alô? Então, os irmãos que ficaram sem, peço paciência. Eu vou pedir para a gente imprimir. Para a gente imprimir mais, ok, Glaucio? Você anota, por favor? Para domingo que vem a gente, você também acessar este material muito importante. Tá bom? Quem não recebeu, são 4 temas que nós estamos trabalhando. O tema propósito, relacionamentos. Vamos trabalhar ainda saúde e o tema finanças. Segundo a visão bíblica. E qual é o propósito? Ajudar você a planejar uma rota, as práticas, o que você vai fazer para alcançar aquele desejo, aquele objetivo. Quase não tem informação ali. Então, normalmente, só serve para frustrar as pessoas. Elas fazem lista de desejos, praticamente, ao não conseguir, ficam frustradas. E aí acabam esquecendo. Chega no meio do ano, até vai seguindo o ano, conforme dá para empurrar, porque abandonaram aqueles objetivos, porque não foram bem construídos. A ideia é ajudar a gente a construir cenários nessas áreas mais importantes da vida. E aí sim, o que acontecer de bônus, a gente vai conhecendo pessoas, essas coisas acabam compondo a nossa vida. Mas eu convido você a orar comigo. Feche um pouquinho os teus olhos, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para avançar bem na área que eu vou tocar hoje, que é a área de relacionamentos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor foi enviado à terra para habitar em nós e nos guiar a toda a verdade. O Senhor está aqui para nos revelar o coração do Pai. O Senhor está aqui para nos encorajar, para nos fazer caminhar bem. O Senhor está aqui para nos fortalecer. Reconhecemos humildemente que não temos uma capacidade própria de compreender essas verdades de forma tão profunda e necessária. Nós precisamos do teu auxílio. Nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração. Precisamos que o Senhor sonde a nossa mente. Encontre, talvez, lugares dentro de nós que estão cheios de fortalezas, cheios de crenças equivocadas, de amarras, de traumas. Remova tudo isso, Espírito Santo. Remova a falta de perdão. Remova estes sentimentos que nada tem a ver com o padrão de Deus para a nossa vida. Remova tudo isso e ajuda-nos a avançar. Dá-nos um espírito prático, dinâmico, entusiasmado. Nós desejamos e pedimos isso e contamos com o Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glórias ao Senhor. Planejando a rota. Vamos falar de relacionamentos. E sobre relacionamentos, esta é a frase para mim por onde tudo começa. Tratar bem. Não há relacionamento onde o tratamento é ruim. Você concorda comigo, amados? Tem. Agora, tratamento ruim
não é só aquele tratamento hostil, não é só aquele tratamento grosseiro. A indiferença é um péssimo de um tratamento. Indiferença. Um exemplo simples. Uma pessoa, um cônjuge, pega um casal. Um dos cônjuges teve uma experiência, participou de uma imersão, ou fez uma viagem, ou foi resolver uma coisa. Volta e o cônjuge, o esposo ou a esposa, ao invés de perguntar, e aí, como que foi lá? E aí, o que você aprendeu? Sabe, se interessar pela pessoa, se interessar por aquilo que ela vivenciou. Não pergunta nada. É como se não tivesse acontecido nada. Não tem interesse sobre a vida da pessoa. Para mim, isso é indiferença. Isso não é um tratamento bom. As pessoas tendem a achar que os relacionamentos eles começam a se deteriorar quando há agressões verbais. Físicas, então, nem se fala. Mas o tratamento ruim não começa quando acontece esse tipo de agressão. Ele já começa quando há indiferenças. Então, o tratamento, para mim, ele é o coração do relacionamento. E por isso que eu elenquei essa frase. Tratar bem a todos. É uma coisa maravilhosa, amados. A gente poder ter alegria de poder tratar bem as pessoas. E aí essa frase abaixo aí, onde eu escrevi muita gente que muito ama. Isso se aplicando à igreja. O que adianta uma igreja de muita gente que não ama? Desejamos uma igreja que tenha muita gente, mas muita gente que muito ama. Você pode dizer comigo essa frase? 1, 2, 3 já. Muita gente que muito ama. Uma igreja com muita gente, onde as pessoas não se tratam bem, não faz diferença nenhuma lá no mundo. O mundo não precisa de mais uma igreja com muita gente que não ama. A coisa que realmente faz diferença é quando as pessoas de fato amam, tratando bem. Tratar bem talvez seja a parte mais simples, por onde começa. O amor. As pessoas tendem a tornar o amor uma experiência assim mística. O amor está no ar. O amor começa pelo tratamento. Você quer amar, começa tratando bem. E por aí vai. Aí os desdobramentos do amor. Então, tratar bem a todos. Você quer ver sua vida melhorar muito neste ano 2024? Trate bem todo mundo. Eu ia falar, este é um segredo, mas não é segredo não. Mas este é um caminho que pouca gente pensa. Pouca gente descobre. As pessoas pensam que as suas vidas melhoram apenas quando elas conseguem graduar, quando elas conseguem ter mais um curso, quando elas conseguem ter mais um aporte financeiro no seu salário. Minha vida agora vai melhorar quando eu estiver morando em tal lugar. E aí quando elas conquistam, elas têm algumas dessas conquistas, elas se veem de novo insatisfeitas. Parece que não resolveu nada. Estão de novo insatisfeitas, estão de novo inquietas, estão de novo com sentimentos ruins. Então, o segredo é tratar bem. Quando a gente começa a tratar bem as pessoas, daqui a pouco os frutos começam a acontecer. Provérbios 12:10 diz, o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Está vendo que a essência dos filhos de Deus é tratar bem a tudo. As pessoas, tratar bem os seus animais, tratar bem aquilo que Deus colocou para a gente cuidar. Por exemplo, tratar bem inclusive, o porta-luvas do nosso carro. Tratar bem o nosso armário. Tratar bem o nosso quarto, as coisas que nós podemos organizar. Não adianta desejar colocar ordem no mundo, reclamar de tantas coisas, se as coisas mais simples ao nosso redor são maltratadas, são mal cuidadas, são mal administradas, não tem zelo nenhum. E a gente quer mudar as coisas maiores. Não estamos cuidando das simples. Você concorda comigo, amados? Cuidar bem. Agora olha 1 Timóteo 5:8.
aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Paulo apóstolo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, ele coloca a pessoa que trata mal, porque não cuidar é tratar mal. Ele coloca essa pessoa num status muito complicado. Veja bem, imagine uma pessoa que voluntariamente diz: eu sou descrente, eu não creio em Deus, não creio em nada, sou descrente. Imagina essa pessoa. Ela consegue olhar para o mundo inteiro, ela consegue olhar para uma criação, para um sistema inexplicável, maravilhoso, do microcosmo, do macrocosmo. Ela consegue olhar para tudo isso e dizer que é descrente. Ok? Aí vem Paulo e diz: aquele que não trata bem as pessoas, os seus, aqueles do seu círculo concêntrico, sobretudo da sua família, negou a sua fé. E ele é pior do que essa pessoa que diz que Deus não existe. A gravidade da situação não sou eu que estou dando, é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, talvez para muitos de nós, este é o assunto mais urgente da nossa vida. Talvez a gente tenha olhado ao nosso redor e pensado: quantas coisas eu tenho para resolver. Eu tenho que resolver aquilo, tenho que pagar aquilo, eu tenho que ir atrás disso. E talvez o Senhor está dizendo assim: você precisa começar a tratar bem todo mundo, inclusive as pessoas da sua casa. É isso que você precisa, porque a partir disso eu vou começar a abençoar a sua vida. Tratar bem. A vida é sobre relacionamentos. Já cansamos de falar isso aqui. Ninguém vai chegar no último dia da sua vida, sabendo que não vai viver mais, arrependido porque não conquistou não teve mais casa, porque não trabalhou mais. Não. As pessoas se arrependem. Isso daí são casos reais. Casos reais. Estudos que foram feitos com pacientes terminais. O arrependimento dessas pessoas é não estarem com as pessoas mais queridas. É o desejo de ter abraçado. É o desejo de pedir perdão. É o desejo de dizer para as pessoas que as perdoaram. Esse é o arrependimento das pessoas. No cenário final é isso que mais importa. Não são as coisas, são as pessoas. Tem a ver com relacionamentos. Nossa vida é sobre relacionamentos. Esta é a área da vida onde as pessoas mais têm sucesso ou onde elas vão para o fundo do porão. Não é uma área neutra. A área de relacionamentos é uma área muito sensível. É a área onde as pessoas mais se empolgam, se entusiasmam, mas também é a área onde as pessoas mais ficam desapontadas. A vida humana é sobre isso. Pode perceber. É sobre falar do outro. É saber a vida do outro. É saber o que as pessoas estão pensando. É como elas percebem você. É assim. Por isso que nós precisamos ajustar bem essa área da nossa vida. Você concorda comigo, amém, amados? Então nós estamos tocando num assunto muito sério, que Deus tem algo a dizer sobre isso. Sobre relacionamentos. Aliás, a obra da redenção envolve relacionamentos com o próprio Deus. E assim sendo, o bom tratamento, ele faz bem para quem recebe, mas faz bem também para quem oferece. Quem é beneficiado no cenário do bom tratamento, não é só quem recebeu, não. Quem faz também é abençoado. Já aconteceu com você de você ter perdido a linha um dia, ter ficado muito irritado? Alguém que chegou num ponto ali, onde você falou uma coisa, às vezes falou até com razão. Você falou com razão. Eu falei umas verdades que essa pessoa precisava ouvir. Você falou, mas você passou do limite. Você bateu na linha até de humilhar a pessoa, mas com razão. Mas depois você mesmo se sentiu mal com aquilo. Porque tratar mal, ainda que você tenha razão, ela te prejudica. Agora, já aconteceu de você um dia, às vezes não estava um dia bom, um dia tão bacana, mas de repente você teve a oportunidade de ajudar alguém. Você teve a oportunidade de alguma coisa que você fez que beneficiou alguém. E daqui a pouco aquela sua atitude te ajudou, te entusiasmou, você se sentiu melhor. Porque tratar bem sempre vai fazer bem para quem oferece. É uma coisa maravilhosa, amados. Tratar bem. Você já deve ter tido experiências de toda natureza, em lugares onde você
foi mal atendido ou foi bem atendido, como aquilo muda o cenário. Um lugar que as pessoas poderiam, por exemplo, sei lá, vou num restaurante tal, vou numa pizzaria ali que fica pertinho. Se o tratamento for ruim, a pessoa é capaz de atravessar a cidade atrás de um lugar que tem uma experiência muito melhor por causa do bom tratamento. Sim ou não? Lógico que vai. Às vezes vai gastar mais tempo, mais dinheiro, é mais caro, mas vai ter uma experiência de bom tratamento, que ninguém gosta de ser maltratado. Aliás, a igreja é o lugar da gente tratar bem todas as pessoas. Por isso que o Senhor tem a misericórdia. A igreja não é o lugar do legalismo, do moralismo, onde você, quando eu digo moralismo, não é que a gente, moral, a ética de Deus é profundamente importante para nós. Quando eu falo moralismo, é o discurso onde um se sente mais santarrão que o outro e se sente no direito de acusar e achar que o outro é pior. Esse tipo de coisa não deve acontecer na igreja. Legalismo, religiosidade, aquela coisa externa que faz um achar que é melhor do que o outro. A igreja não pode acontecer. A igreja deve ser esse lugar de amor, um ambiente leve, de família, de relacionamentos. Nós amamos isso. Que Deus nos dê essa graça de sermos este lugar, amém, amados? Estamos combinados nisso? Vamos viver, vamos tratar bem todo mundo. Essa é uma característica que o Senhor nos deu. Isso pode recompensar. Quando eu estava construindo esta mensagem, eu lembrei de uma situação que muitos de vocês já me ouviram contar. Apesar de eu ter tido experiências dessa natureza, muitas outras depois, mas essa me marcou bastante, porque foi a primeira que eu tive fora do Brasil. Em 1999, eu tive uma experiência transcultural na África Ocidental. E naquela ocasião, eu tive que ir para a Europa e depois pegar um voo para o Senegal. E depois do Senegal, a gente ia via terrestre até Guiné-Bissau. E era um país que estava em guerra civil naquela época. E eu fui chamado ali para passar algumas semanas, apoiar as organizações missionárias, pregar em algumas igrejas e ajudar no meio de um conflito, porque muitos missionários tinham saído, tinham ido embora por causa da guerra, por causa de várias situações. E eu era um jovem ali de 20 e poucos anos, eu estava em Lisboa e uma senhora pediu que eu colocasse a bagagem dela junto com a minha. E aí eu acabei aceitando, inexperiente, ingênuo. Eu acabei aceitando, mas quando eu cheguei no atendimento, o atendente, ele perguntou de quem é esta mala. E naturalmente que eu fui apontar de quem era a mala e eu não vi mais aquela senhora, ela sumiu. E ele falou para eu tirar aquela mala das minhas coisas. Você já deve imaginar o que deveria ter ali. E eu fiquei assim, um pouco assustado na hora. Ele falou, não, e fez o check-in ali. E eu fui para a sala de embarque, morrendo de medo de encontrar aquela mulher. Porque imagina, se eu encontro aquela... Para mim, ela estava no meu voo. Então você imagina eu encontrando ela. Deu certo lá, minha mala? Eu falei assim, não senhora, eu não embarquei sua mala. Eu não sei nem onde ela está. Imagina eu dizendo isso para ela. Então eu tinha planos de comer algo, de jantar até mesmo antes de entrar na aeronave, mas acabei pegando um pacotinho, um salgadinho, fiquei ali esperando abrir para poder embarcar. Embarquei, fiquei lá quieto no meu lugar e abri um salgadinho e tinha um rapaz que sentou do meu lado. E a hora que eu abri o salgadinho, eu ofereci para ele. Queridos, aquela atitude que eu tive com ele gerou uma conexão tão forte, ele abriu um sorriso. Eu nunca vi um salgadinho causar um efeito tão poderoso assim. Eu sei que aquilo gerou uma conexão entre nós. Ele era um guineense que morava em Portugal. E nós conversamos por algum tempo. Conversas aleatórias. Bom, enfim. Desembarquei, aconteceram várias situações. Inclusive, assim, sobrenaturais. Foi um tempo realmente que eu fui muito marcado pela ação de Deus ali na África. E depois de algumas semanas, estou eu lá no aeroporto. Voltamos para o Senegal. E estou lá esperando sozinho. E há uma confusão no aeroporto, uma briga, meu voo é cancelado.
E aí o próximo voo seria só no sábado. Naquela época, imagina, não tinha internet nem no Brasil, quanto mais lá na África Ocidental. Não tinha, já remarca o voo aí, vai ali. Não, país já, o próprio Senegal estava também numa situação bem complicada, porque ele tinha se envolvido num conflito com a Guiné-Bissau. E Guiné-Conakry ao sul e o Senegal ao norte de Guiné-Bissau. O fato é que eu só poderia voar no sábado. E aí, quando foi na quinta, eu percebi e lembrei que o meu visto vencia na sexta. E aí eu falei com o pessoal, olha, por favor, vamos resolver isso aqui. Nós somos no Ministério do Interior. Chegamos lá, a própria ministra, nesses países você acaba falando com os próprios ministros, e ela falou assim, olha, eu só vou te dar a renovação do visto se você me aparecer aqui com a passagem, me garantindo que você vai voar no sábado. Senão, não vou te dar. Eu falei, não, tudo bem então. E eu falei pro meu amigo que estava fazendo a interpretação com a ministra, eu falei, olha, então vamos lá agora, né? Ele falou assim, mas tem que voltar hoje, porque amanhã, que era sexta-feira, é o dia sagrado em países islâmicos. E ela disse assim, amanhã não funciona, tem que ser hoje. Eu falei, não, tudo bem, nós estamos indo lá. Isso era 11 e pouquinho. Ela falou, mas tem que voltar aqui até meio-dia, porque fecha meio-dia hoje. Quase que eu perguntei, tem mais alguma coisa para piorar a situação? Bom, enfim, eu saí voando, entramos no carro, atravessamos a cidade, cheguei no escritório da TAP, cheio de gente do lado de fora, inclusive. E aí eu lembro claramente que eu desembarquei do carro, a hora que eu vi, assim, eu andei um pouco na calçada, a hora que eu vi o escritório da TAP, eu olhei e falei, aquela sensação assim, esquece, já era. Acabou, eu não sei nem por onde que eu vou começar a resolver isso. Mesmo assim eu tinha uma escadinha, um pessoal assim, eu peguei e subi, fui até a porta. E tinha assim, talvez uns 20 metros, uma mão começou a abanar lá e eu ouvi meu nome. Fernando! Fernando! Eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu fui, tá chamando meu nome, eu tô indo, querido. Morrendo afogado, apareceu uma tábua, segura nela. Resumidamente, aquela pessoa que me chamou, a hora que eu cheguei ali, ele falou, já sei o que está acontecendo. Em 5 minutos ele imprimiu uma nova passagem e me liberou, resolveu aquilo. Eu saí voando, cheguei 9 para o meio-dia lá no Ministério do Interior. Meu visto foi renovado. Ou seja, aquele homem, ele salvou, você está entendendo? Ele salvou a minha vida. E aquele homem era o presidente da TAP para a África Ocidental, que havia sentado semanas antes ao meu lado para quem eu ofereci salgadinho. Eu não sei se você percebeu, mas ele poderia ter sentado em qualquer lugar, irmão. Uma lição que eu tirei para a minha vida. Tem salgadinho, oferece para a pessoa do seu lado, porque você concorda comigo? Você pode estar, você não sabe quem é do seu lado. Mas a grande lição que eu trouxe desta experiência foi que aquele tratamento que eu ofereci para ele, oferecendo um salgadinho, criou uma conexão que semanas mais tarde salvaria meu destino. Olha só como é poderoso o poder da conexão. O bom tratamento. Olha como isso cria, como isso abre portas, irmãos. Além de você se sentir bem, você também acaba, em algum momento, isso volta para você. Você não faz esperando as coisas, mas em algum momento isso vai te abençoar. O próprio Jesus conta uma parábola lá em Lucas, sobre um administrador, e ele fala assim, olha, os filhos das trevas por vezes são mais sábios do que os filhos da luz. E ele fala que aquele homem, ele pegou o recurso e ele fez amigos. E tem ali, não cabe agora aqui, porque tem que fazer uma hermenêutica mais aprofundada daquele texto da palavra, mas diz que aquela pessoa que granjeou amigos, ao sentir falta, ao não ter mais recursos, ela será recebida por esses amigos que ela fez nos portões eternos. Isso tem uma explicação que não cabe aqui agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus está trazendo uma lição. A benfeitoria que você faz hoje aqui, o benefício que você faz, a maneira como você trata bem as pessoas, em algum nível vai repercutir na eternidade. Isso é poderoso demais, irmãos. Essa semana eu estava na praia com a nossa família
E a gente estava indo até uma praia que tem ali em São Sebastião. E é uma praia que tem até uma estrutura ali para receber. E estava eu, a Su, nossos filhos, minha irmã, os filhos, minha outra irmã, as filhas, então os nossos sobrinhos. Eu liguei num quiosque lá, peguei o telefone e falei, olha, você pode reservar um lugar? Nós estamos em 15 pessoas e tudo mais e tal. Ok, só que eu peguei um trânsito violento, além do normal. E quando nós chegamos lá, a gente já tinha saído um pouquinho mais tarde. Ela simplesmente, infelizmente, não pude. Não deu, olha como está aí, tudo cheio. Os outros quiosques não abriram hoje, o povo está aí. Não deu, desculpe. Eu fiquei ali agora, o que eu vou fazer? Não levei nada, guarda-sol, nada. Estava contando com essa reserva aqui. De repente, a hora que eu estava ali, em questão de 10 segundos, veio um menino do meu lado, atendente ali. Ele olhou para mim, ele falou assim, pode deixar que eu vou resolver seu problema. Ele saiu pegando cadeira ali, perguntando se está usando cadeira. Ele arrumou para todos nós, ele arrumou um outro guarda-sol grande para todos nós. Ele colocou no lugar, ele resolveu o nosso problema. Aquele menino, uns 6 meses antes, se não foi em julho, foi em janeiro, eu nem lembro. Eu estive nesse lugar e ele foi nos atender. Só que normalmente a gente tem essa prática, as pessoas que vêm nos atender, a gente semeia algo na vida dela, abençoa a vida dela, fala sobre a identidade dela, o que Deus tem para ela, ora por ele. Ele me lembrou que eu orei por ele. Eu não lembrava, mas ele se lembrou. E a hora que ele me viu naquela situação, ele resolveu um problema para mim. Eu não fiz esperando que um dia esse menino fosse me ajudar e resolver um problema ali específico. Só que o fato da gente simplesmente ter atitude de tratar bem todo mundo em todo o tempo, não importa quem seja, isso vai abrindo portas e abençoando a nossa vida também, amados. Não há vantagem nenhuma em tratar mal as pessoas. O maltratamento, ele expressa os valores das trevas. Tratar bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos tratou bem. Deus nos tratou bem. Se Deus deu o Filho dele, por que nós não vamos tratar bem? Trate bem. E assim sendo, amados, Paulo, o apóstolo, ele criava conexões fortes. Era uma pessoa, lá em Atos diz que quando ele estava partindo ali de Éfeso, ele se ajoelhou para orar e se despedir. As pessoas pulavam no pescoço dele para abraçar. Como Paulo foi querido ali, por causa do tratamento. Um homem que ensinava as pessoas. Irmãos, quem trata bem faz falta. Quem trata bem é querido. Quem trata bem tem ali o seu espaço. Às vezes nem vai ser aquela pessoa mais piadista, mais famosinha, mas vai ser aquela pessoa que as pessoas falam, puxa, como é bom ter essa pessoa aqui. Do contrário, existe gente que às vezes as pessoas ficam desejando que ela desapareça. Tem gente que fala assim, puxa, eu sei que eu devo amar essa pessoa, mas o senhor não quer transferir ela de empresa, Senhor? Dá uma promoção para ela. Promova ela, mas que ela saia daqui. Tem gente que quando sai não faz falta nenhuma. Porque nunca beneficiou ninguém. Nunca teve uma ação. Ela só pensa nela. Entra ano, saindo, ela só está resolvendo problema pessoal. Pode perceber, ela nunca consegue dedicar tempo ao próximo, a se dedicar a alguma ação, a algo que abençoe pessoas. Ela só está resolvendo o seu problema. Só mudou o problema, mas todo Natal ela tem um problema, todo começo de ano ela tem um problema, no meio do ano ela está com problema. Ela está o tempo todo insatisfeita, o tempo todo ela está brava, ela está nervosa, e ela fica achando que sempre é um problema externo, que não presta, são as pessoas que não sei o quê. Ela não consegue enxergar que é ela quem deve mudar, ela quem deve se posicionar, ela quem deve mudar o tratamento. É ela, é com ela. Ah, como isso é poderoso, irmãos. E Paulo era esse tipo de pessoa. E ele escreve à igreja de Roma, lá no capítulo 12 de Romanos, ele nos ensina algumas coisas importantes sobre bom tratamento. Ele diz, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tem gente que nunca é honrado. Fala assim, as pessoas não lembram, as pessoas não reconhecem.
mas ela mesma não honra ninguém nunca. Ela não honra. Ela não emite uma palavra para abençoar as pessoas. Ela nunca escreve nada para ninguém. Ela não gasta um minuto para falar, eu vou falar com essa pessoa sobre isso, sobre o que ela tem, sobre o que Deus pode fazer na vida dela. Não fala nada. Não gasta nada com ninguém. Não gastou R$1 presenteando ninguém. Não investiu em ninguém. Não abençoou ninguém. Não, porque ela estava ocupada resolvendo os seus problemas. Ela não honra. A palavra de Deus diz isso. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Amém, amados? Olha que coisa poderosa. Olha como um casamento pode ser transformado se simplesmente o marido ou a esposa passar a honrar o seu cônjuge. Passar a honrar essa pessoa que está lá. Ah, mas ele não merece. Se Deus começar a tratar a gente do jeito que a gente merece, estamos perdidos, hein? Deus também não nos trata como merecemos, mas Ele nos ama. Ele nos ama agora. Vai ter que moer o orgulho. Vai ter que engolir o ego. Vai ter que lembrar o que Paulo diz: estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem que plantar. Você vai chegar lá e fazer, cadê a laranjeira que eu nunca plantei? Você quer um dia uma árvore frutífera? Você tem que plantar. Você tem que plantar e você tem que ter paciência. A semente vai passar por todo o processo. E vai ali nascer algo. E vai levar um tempo. Vai levar um tempo. A vida é assim. A vida não é instantânea como a gente pensa que as coisas acontecem. Nós devemos semear. Nós devemos plantar. A gente tem que plantar bastante. Leva tempo. Mas que nós tenhamos prazer em honrar as pessoas. Jamais sejam preguiçosos, trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando eu li esse trecho do texto, eu pensei, puxa, Paulo está falando de relacionamentos, mas parece que agora ele está dizendo algo para cada um. Não sejam preguiçosos, sejam entusiasmados, façam as coisas com dedicação. E eu concluí, e isso afeta os relacionamentos também. Porque quando as pessoas são preguiçosas, quando elas não fazem a sua parte, quando elas não são entusiasmadas, isso afeta o outro também. Uma forma de eu amar as pessoas é fazer com dedicação. Porque aí eu também vou entender que a minha vida influencia pessoas. Isso também impacta positivamente a vida das pessoas. Tem tudo a ver, irmãos. Tudo está interligado. Diz Paulo, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Sejam receptivos. Em casa, irmãos, olha, eu louvo a Deus, meus pais estão agora lá com os netos. Nesses dias, os netos estão de férias, já estão voltando esses dias, mas eu aproveito aqui para honrar aqui meus pais. A nossa casa sempre foi de receber pessoas, sempre. Nossa casa sempre teve grupo familiar. E como foi bom. Como foi bom? Você paga um preço, é verdade. Tinha lá o grupo familiar. A gente morava ali na Zona Leste de São Paulo. Ia muita criança e comia as coisinhas e caía no chão. Terminava, ia embora o povo tarde. Minha mãe limpando lá as coisas, sem reclamar. A gente ajudando. Depois a gente ficava lá vendo os nomes das pessoas que iam. Porque naquela ocasião ia muita gente em casa. Nós chegamos a contar 124 pessoas na nossa casa. E a nossa casa era uma sala, a cozinha, né, o banheiro, a cozinha e o nosso quarto. E aí mas o grupo familiar acontecia na cozinha e saía para o quintal assim. E aí meu pai um dia conversou com a gente, eu, a Bia, a Mona, enfim. O Samuca estava para nascer naquela época, eu tinha uns 11 anos de idade. E aí meu pai, ele derrubou o nosso quarto, conversou com a gente porque ele queria receber mais pessoas. Irmãos, como eu guardo isso? Como é gostoso ter essa memória. Assim, meus pais, como eles sempre trataram bem as pessoas. E aí a gente ia ficar sem o quarto. Ele pegou o quarto dele e dividiu no meio. E ficou um quarto bem pequenininho para todos nós ali. Mas o nosso quarto virou cozinha também. Para receber mais gente. Aí a parte de fora do quintal não tinha um acabamento na parede. Era aquele cimento rústico assim.
Ele falou, eu queria preparar lá o quintal, a parede, preparar tudo lá. Eu preciso fazer uma reforma aqui em casa para receber mais pessoas. Vendeu o carro. E nós ficamos 2 anos sem carro, irmãos. Sabe para quê? Tratar bem as pessoas. Em dezembro agora, celebramos 50 anos de casamento. Para quem estava aqui, os irmãos que honraram. Puxa, que bênção, que bom é ver uma família. Uma família que é uma família pastoral, que serve. Mas isso não vem de graça, irmãos. Há um semear. Há uma dedicação, há um tratamento. Há um tratamento. Aquilo gerou no nosso coração um profundo temor a Deus por tratar bem as pessoas. Eu não estou contando isso para dizer, olha, nós somos muito melhores. Não, nós somos como você. O que há de esplêndido? Nada. Só houve uma valorização. Só houve uma ação. Só houve uma dedicação. Só isso. Coisa que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Não fizemos nada de extraordinário. Simplesmente houve uma decisão em tratar bem as pessoas que Deus está colocando na nossa vida. E o Senhor honrou. E o nosso grupo multiplicou. Muitos vizinhos foram alcançados. Uma parte deles estava aqui na celebração de 50 anos. Como é bom ver vizinhos que estão firmes com Jesus depois de 40 anos, irmãos. Foram alcançados lá na rua Ébano. Que bênção. Tratando bem as pessoas. Eu acho que eu já contei para vocês. Teve uma vez o dono do bar foi lá. Falou assim, chega de dia. Meu pai falou assim, pois não. Ele falou, não, eu vim aqui, eu sou o dono do bar aqui da rua de trás. Mas eu estou vendo que nesse dia que meus clientes não estão indo para lá, eles estão tudo aqui. Eu fechei o bar hoje lá e vim para cá também. Olha só, irmão, você já percebeu o poder que um grupo familiar, que uma célula pode ter, a ponto do bar ter que fechar porque os clientes não foram para lá e foram para a célula. Mas tudo por causa do tratamento, da dedicação, honrar as pessoas. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas ora para que Deus os abençoe. Hoje eu falei aqui num dos cultos da manhã. Não usem como palavras como, esse cara é maldito, esse cara é um desgraçado, é um vagabundo. Isso não cabe na nossa boca, irmãos. Isso não é coisa que filho de Deus fala. Ah, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo, como diz nossa mãe. A sua régua não são as pessoas, a sua régua é a palavra de Deus. E este não é o padrão proposto. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. Deus não nos chamou para lançar as pessoas no inferno. Deus não nos chamou para dizer que as pessoas são amaldiçoadas. Quem somos nós? Nosso chamado é pregar o evangelho, é apresentar Jesus, é apresentar a vida nova. Isso não significa que nós coadunamos com injustiças, que, não tem problema nenhum, cada um faz o que quiser. Não, existem posicionamentos, devemos ser firmes a partir da nossa casa. Nós não disciplinamos os nossos filhos quando eles estão errados, nós mostramos, nós falamos com eles, nós corrigimos a rota. Isso também pode acontecer, devemos ter um posicionamento claro, correto, justo, mas isso não nos dá o direito de amaldiçoar as pessoas, de dizer o que elas são, de atacar a identidade delas, dizerem que elas são malditas, que elas são vagabundas mesmo. Não são, não. Elas são amadas por Deus. Jesus deu a vida por elas. E se elas nascerem de novo, elas serão uma grande bênção. Se a igreja para de acreditar que Deus pode transformar pessoas, amados, nós não precisamos mais fazer culto nenhum. Nós precisamos, talvez a igreja é o último lugar na sociedade que acredita que as pessoas podem ser transformadas, mas foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Não amaldiçoem. Alegrem-se com os que alegram, chorem com os que choram. Mas para isso nós temos que prestar mais atenção, ouvir mais. Você já esteve numa conversa onde a pessoa não deixa você falar nada? Tem gente que domina a conversa o tempo todo. Existem pessoas assim. Você vai falar qualquer assunto, elas sabem sobre tudo. É até chato. Porque não há nada que você conte que empolgue.
Como que eu vou me alegrar com as pessoas se eu não presto atenção nelas? Tem gente que faz de tudo para se tornar interessante para os outros, quando na verdade elas deveriam dizer assim, não, eu quero me interessar pela vida das pessoas. Eu não tenho necessidade de ser interessante para elas. O interesse aqui é Jesus, é transformar as pessoas. Tem hora que você precisa dar alguns passos para trás para manter a comunhão. Ouça as pessoas, como eu disse aqui no início, ela viajou, ela teve uma experiência, pergunte para ela, como que foi lá? Conta para mim, quero aprender. E se ela estiver contando algo que você já sabe, continue ouvindo. Tem algum pontinho que você não sabe ainda. Aí eu vou prestar mais atenção, vou conseguir sentir melhor. Aí sim eu consigo me alegrar, aí sim que eu consigo chorar com ela. Mas se eu não estou ouvindo ela, não estou prestando atenção nela, eu não consigo praticar isso. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Tem gente que quer se conectar só com os caras, os tops, tem que andar só com... Não, peraí. Tem gente que tem condição humilde. Ela não tem os mesmos privilégios, oportunidades que você, mas considere, ame, honre. Em algum nível elas precisam participar da nossa vida. E olha o que diz Paulo, não pensem que sabe tudo. Não sabemos. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Tem coisas que a gente vai olhar e falar assim, é legítimo o que eu faço, eu posso fazer, mas isso talvez não fique bem. Deixa eu pensar, por sabedoria, eu não vou agir assim para poder abençoar as pessoas. É a palavra de Deus. No que depender, porque maturidade, irmãos, olha que coisa bonita. Maturidade, ou poder, se você fala assim, eu quero ser uma pessoa de poder. Poder não é você fazer o que você quer. Maturidade é você poder fazer o que você quer, mas não fazer por amor às pessoas. É quando você fala assim, eu não preciso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou usar todo o cargo que eu tenho, o poder que eu tenho, a influência que eu tenho, o peso da palavra que eu tenho. Eu não vou usar isso para esmagar as pessoas, para promover umas e subjugar outras. Não, eu preciso tratar bem as pessoas. O homem não é só provado quando passa pela dificuldade, ele é provado quando ele recebe poder e quando ele tem sucesso. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Agora, você também não vai orar e falar, Senhor, não vou fazer nada, mas toca a tua vingança aí, Senhor. Se orar assim também, Deus fala assim, filhão, eu te conheço, hein? Não, mas Senhor, eu não estou fazendo nada, é o Senhor, mas por favor, não deixe de me vingar, Senhor. Não. O que devemos fazer é o seguinte, a Bíblia diz que a vingança não cabe a mim. Ponto. Mas nós demos aqui anteriormente que nós devemos abençoar as pessoas. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Isso aqui é um dos maiores testes da vida, você orar para que Deus abençoe quem você não gosta. Quem você queria ver na lona é você falar assim, Deus abençoe esta pessoa. Isso é o teste de fogo. Não, pastor, não me peça isso, porque aí já é demais. Eu não estou te pedindo nada, a Bíblia está ensinando que é assim. Isso não significa que você não tem sentimento. Mas isso só está mostrando qual é a sua posição. Você não nasceu para amaldiçoar ninguém. A única coisa que você sabe fazer é abençoar pessoas, ponto. Se a pessoa foi injusta com você, se ela te prejudicou, se ela causou cicatrizes, é lógico que isso não aconteceu de um dia para o outro. Eu também, esses dias estava conversando com a minha esposa, eu sinto muito, porque houve uma desconexão geracional. Muita gente foi se enrolando em relacionamentos, porque também não teve instrução. Muita gente chega, por exemplo, num casamento e está sofrendo violência, e eu sinto muito, lamento muito por isso. Já tratamos pessoas aqui, tem gente que é acompanhada aqui. Nós realmente repudiamos esse tipo de coisa, mas por vezes isso não aconteceu de um dia para o outro, isso foi construído. Às vezes faltou, às vezes um pai ali perto, a mãe, ou um responsável, ou a própria pessoa ter humildade de falar assim, olha, eu quero estar com essa pessoa, eu queria que você observasse, avaliasse essa pessoa para mim também. Porque quando eu fui namorar a Su,
e dia 1º de janeiro agora fez 30 anos que nós conversamos sobre o nosso namoro. Eu fui consultar meu pai. Pai, o que você acha, pai? Aí ele falou, eu lembro até hoje, ele falou assim, observe como ela trata os pais dela, como ela trata os pais dela. Mas muitos pais estão nem aí. O filho está quase casando, o pai não conhece ainda a pessoa. Não sabe nem quem é. Nunca nem conversou. Que loucura que nós vivemos. Então muita gente cai no buraco porque também não foi buscar. Fala assim, se meu pai é omisso, se minha mãe não presta atenção, eu vou conversar com alguém que tem maturidade e sabedoria para me ajudar também a avaliar se eu estou entrando numa fria ou se eu estou entrando num relacionamento correto. Afinal de contas, nós estamos casando com quem a gente vai construir a vida. E assim sendo, amados, mesmo que essas situações que são tão lamentáveis, nosso coração fica partido por vezes quando sabemos de algo assim. Não é só a violência física, a violência verbal também. Agora, ainda que aconteça, a pessoa que tem essa essência, ela não vai sair para amaldiçoar ninguém. Ela vai se resguardar. Deus é um Deus compassivo, vai ter misericórdia dela, ela vai reconstruir a vida, ela vai ser protegida, o Senhor vai dar direção, vai dar graça, amém, tudo isso faz parte. Nós contamos com o Evangelho, é o poder de Deus para salvar, e salvação significa redimir a história, é verdade. Agora, não é porque ela se sente no direito que ela vai sair amaldiçoando todo mundo. Porque não é da natureza dos filhos de Deus amaldiçoar as pessoas, ainda que as pessoas tenham me ferido. Olha para os exemplos daqueles que muitas vezes foram inclusive mortos por pessoas. Senhor, olha o próprio Jesus, tem misericórdia, eles nem sabem o que fazem. Então, irmãos, isso é muito sério. Não abra sua boca para amaldiçoar as pessoas. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Você pode dizer comigo essa frase final aí? 1, 2, 3 já? Mas vençam o mal. Mais forte, 1, 2, 3 já? Você pode aplaudir a beleza da palavra do Senhor. Ela é rica demais, irmãos. Nós aplaudimos, Senhor, a tua santa palavra. O texto que nós demos aqui tem a ver com honra. Se você quiser guardar em 5 palavras, é isso. Lembra que Paulo começou falando assim, olha, tem um prazer em honrar as pessoas. Então, honrar. Faça da sua vida, um tempo todo, uma expressão de honra. Honre as pessoas, honre quem faz bem, honre quem está perto de você, honre. Tenha empatia, se ponha no lugar da pessoa. Nunca vai agir de qualquer forma. Fala assim, poxa, deixa eu entender a situação dessa pessoa. Ajude, tenha humildade e seja um pacificador. Não seja um criador de confusão. Não seja um criador de guerra. Ah, mas pastor, eu sou assim mesmo. Meu temperamento é explosivo. Depois que eu falo, depois eu vejo o que eu falei. Recentemente eu falei para uma jovem. A Su, minha esposa e eu estávamos com ela. E ela estava indignada com uma situação e falando e tal. É uma jovem que ainda não conhece o Senhor, mas está começando a conhecer agora. Está dando alguns passos. Pessoa amada de Deus, preciosa. Mas com o seu coração cheio de indignação, falando e tal. E em algum momento, ela estava ali falando. Eu falei assim, olha, deixa eu falar algo para você. Você já deve ter tido muito problema na sua vida pelo seu jeito de falar. E ela resistiu num primeiro momento, mas essa é a verdade. O jeito de falar tem causado muito problema para ela. Mas eu creio que ela já está num processo de redenção. O pastor tem falado com ela, temos orado por ela. Tem gente que permite que o seu temperamento explosivo governe a sua vida. Então fala as coisas, se sente indignado, vai lá e fala. Fala o que pensa, não quer nem saber quem está na frente, expõe as pessoas. É muito explosivo. Eu entendo que as pessoas têm temperamentos diferentes. Tem gente que tem um temperamento mais sereno. Isso é área de... Eu estudo essa área. Eu sou especialista em análise de perfil comportamental. Eu sei que existe isso. Tem gente que tem um temperamento... Aí a pessoa prefere guardar a emoção. Ela não expressa se ela está sentindo alegria, se ela está sentindo raiva.
Agora tem gente que é muito impaciente e Deus não deu essa característica de personalidade para ela desonrar as pessoas. Deus deu isso a ela para ela ser aquela pessoa de iniciativa, de gerar grandes transformações, para ela ter força e energia para provocar mudanças. Só que ela usa o contrário. Ela usa para destruir pessoas. Ela é muito competitiva, então quando ela se sente ameaçada por alguém, ela vai e destrói a pessoa. Às vezes até brincadeira. Esses dias eu estava falando com meus filhos, olha, é legal brincar, é legal, gostoso, às vezes não mente, mas até com as brincadeiras a gente tem que tomar cuidado, porque as brincadeiras elas também ferem. Tem brincadeira que é brincadeira só de destruir. Por que não tem brincadeira de honrar as pessoas? É só para humilhar? É só para destruir? Não, é só uma piada, é só brincadeira. Mas você imagina uma pessoa que ouviu a mesma brincadeira, a mesma piada 200 vezes sobre ela. Aquilo começa a fazer parte da identidade dela. Um dia aquelas pessoas que zoaram com ela não estarão mais perto dela. Porque os anos vão se passar, 10 anos se passaram, os amigos da juventude não estão mais, agora ela está sozinha dentro de um casamento. Qual é a coisa que ela lembra? Que ela é daquele jeito que sempre disseram para ela. E quem foi que fortaleceu a identidade de Deus na vida dela? Ninguém. Por isso que nós somos essas pessoas transformadoras. Se abordou alguém, fala com ela, olha, vem aqui, qual é o seu nome? Você sabia que você é amado por Deus? Ah, mas é uma coisa simples, mas fala. Talvez você é a única pessoa que vai falar o ano inteiro para essa pessoa. Ela é a única pessoa, há um ano, que ela não encontra ninguém que diz algo bom para ela. Você é a primeira. Faça a diferença. Amém? Então, amém. Eu gostaria de orar com você sobre isso. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente hoje, mas se você entende que esta área é uma área que você sempre derrapou muito. Você fala assim, puxa, que dificuldade que eu tenho de construir relacionamentos. Parece que eu só fico perto de gente errada. Você já falou isso aí. Só fico perto de gente errada. Sei lá que mistério que tem então. O fato é que você às vezes vai criando situações onde você, ao invés de se tornar um agente transformador, você recebe muita influência. E de uma forma ou de outra você começa. Pode perceber, irmãos, é assim. O ambiente ele mexe com a gente. O lugar que as pessoas falam muito sobre brincadeirinha, de traição, de não sei o quê. Tem ambientes familiares que é cheio dessas brincadeiras. Meu pai nunca aceitou esse tipo de brincadeira. Em qualquer ambiente. Nunca. Chegou a estar, hein? Eu tava onde, hein? Sem palavras. Sem palavras. Se você é um cristão de verdade, nunca brinca assim. Tua esposa sabe onde você estava, cara? Aí você olha para a esposa do cara, ela tá dando risada e o cara tá dando... Você não sabe que você está lançando uma semente no coração daquela esposa. Porque a hora que ela não está ali naquele ambiente, ela fala assim, será que isso é verdade? Será que ele está me enganando? Fica lançando semente de destruição na vida das pessoas, irmãos. Vamos lançar semente de bênção. Vamos honrar as pessoas que são fiéis. O mundo aplaude quem faz bobagem na vida. Tá certo, o mundo vai aplaudir assim porque o mundo jaz no maligno. Mas vamos ser as pessoas diferenciadas. Nós não somos melhores que ninguém. A única coisa que aconteceu é que Jesus nos transformou. E nós amamos o Senhor e amamos as pessoas. Nós respeitamos as pessoas, nós tratamos bem as pessoas. É isso. Não somos melhores que ninguém, apenas abraçamos a obra da cruz. Apenas abraçamos a orientação da palavra, é só isso. Isso faz toda a diferença. Ah, mas aí nós vamos brincar do quê? Tem um monte de brincadeira legal, bacana. Você pode se divertir, mas não precisa lançar sementes de destruição. Porque pode ver ambiente que tem muito esse tipo de brincadeira, onde tem fumaça, tem fogo também. São os ambientes que geram esse tipo de coisa. São esses ambientes. É um ambiente intoxicado. Coisa ali, é sempre um negócio, sempre tem alguém envolvido com alguma coisa esquisita. É isso, amados. Então que isso não faça parte do seu vocabulário. Seu vocabulário é diferente. Da sua palavra, da sua boca não sai maldição, não sai destruição, não sai infidelidade.
porque você é do Senhor. Você é uma pessoa diferenciada. Em nome de Jesus, amém. Quero orar agora, sentados mesmo. Mas se você entende que o seu jeitão de ser, fala, meu jeitão é assim, eu sou meio ogro mesmo. Não, você não é ogro não. Você é morada do Espírito Santo. Você é uma bênção do Senhor. Você vai abrir sua boca, você vai abençoar pessoas. E é isso que você é. É só se posicionar. Como eu vi um homem aqui, que sexta-feira passou alcoolizado aqui na rua. Alcoolizado. Tomado pelo álcool. Os irmãos do Viva aqui abordaram. Estava tendo Viva aqui. Trouxeram ele, receberam, trataram. Hoje esse homem estava são, com a família, com a esposa e com a filha aqui hoje. Abençoado. Você não consegue olhar para aquele homem e falar assim, eu não acredito que esse homem aqui foi tomado pelo álcool. Você não consegue acreditar o jeito que ele está. É isso. Quem vê fala, é mais um aí, ó. Um bebão aí, ó o bebão aí. A igreja está aqui para dizer, não, ele não é bebão não, ele é filho de Deus, esse homem vai ser transformado. E hoje ele estava aqui, amados. A igreja está aqui para isso, amém? Amém, amados? Então vamos orar, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra. E nós estamos aqui planejando a rota sobre a vida de relacionamentos e recebemos princípios poderosos. Nós aprendemos, Pai, que tudo começa pelo bom tratamento. Senhor, nos perdoe quando tratamos mal as pessoas. Nos perdoe quando nós abrimos nossa boca para julgar, para criticar, para ficar falando mal das pessoas. Pai. A gente podia ter aberto para falar bem, mas falou mal. Pai, perdoa as nossas atitudes. Perdoa, Pai, a falta de compaixão. Perdoa, Pai, quando nós desejamos o mal ao sermos maltratados por alguém. Perdoa, Pai, as atitudes do Teu povo. Nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos revista nesta noite. Pai, nós queremos ser instrumentos de bênção onde a gente estiver. Nós vamos abrir a boca para declarar a Tua bênção, para declarar aquilo que as pessoas são quando elas forem transformadas. Nós seremos aqueles visionários. Talvez nem a pessoa se enxergue assim, mas nós as enxergaremos assim. Nós as veremos transformadas em Cristo. Nossas ações, nossas atitudes de amor, Pai, vão fazer diferença, vão impactar as pessoas. Nós vamos nos dedicar para isso, Pai. Sabemos que isso vai nos custar. Isso vai custar tempo, isso vai custar, mas é isso que importa. A gente foi chamado para isso, Pai. Nós somos chamados para isso, por isso somos a igreja do Senhor. Por isso Cristo morreu, para redimir aqueles que precisam de cura e de transformação, dos quais nós fomos alvos deste amor. Pai, ajuda-nos, Pai, a agir com intencionalidade. Nós não queremos, Pai, sermos escravos da impulsividade, do falar da nossa boca que não traz edificação. Senhor, tira toda a ira, toda a raiva, tira esses sentimentos, Pai, que eles não venham governar a nossa atitude, mas eles sejam, Pai, controlados pelo Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, que a nossa vida fará diferença. Nós somos sal da terra e luz deste mundo. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim comigo? Em nome de Jesus. Esta palavra entra em meu coração. Diga, eu a recebo com fé. E eu agirei. Diga, eu serei uma pessoa prática. Diga, a minha vida será um instrumento de bênção. Não para julgar, mas para abençoar pessoas. Diga, Deus usará a minha boca, Deus usará a minha vida para criar uma identidade poderosa na vida das pessoas. Diga, eu vou tratar bem as pessoas e Deus será honrado por isso. Diga, em nome de Jesus, esta é a realidade, essa é a minha identidade que eu abraço hoje com a fé em Jesus, para a glória do Senhor. Vê alguém que está do seu lado, diga, a sua vida fará diferença. Diga, Deus te dá. Diga, nesta noite, diga, neste momento, o Senhor derrama sobre você um espírito de sabedoria. Diga, espírito de sabedoria. Olhe nos olhos a pessoa falar, espírito de sabedoria. Diga, espírito de inteligência. Diga, Deus coloca dentro de você espírito de compaixão, de amor pelas pessoas.
Diga, você será especialista em bom tratamento. Diga, as pessoas vão querer ficar perto de você. Diga, as pessoas serão edificadas por você. Esta será a sua marca. Diga, Deus vai ser honrado e as pessoas serão abençoadas através da sua vida. E você vai frutificar muito. Diga, você vai prosperar muito, porque você vai colher os frutos do seu bom tratamento. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor se você crê nestas verdades. Nós cremos assim. Nós cremos assim. Quantos tomam posse pela fé dessa identidade? Levanta bem alta a mão. Essa vai ser a sua marca. Para você que está preenchendo o postal, aqui estão algumas instruções que podem te ajudar. Naquela parte que está escrito Bíblia, é para você colocar a referência base. O princípio, esse é um princípio que eu tratei hoje. O princípio de tratar bem a todos. Ponto. Trate bem as pessoas. E tratar bem é ser educado. Não é só sorrir, mas é sorrir também. É cumprimentar. É expressar. É falar. Não fique como morto diante das pessoas. Trata bem. Declara a identidade da palavra de Deus. O que é que eu compreendi? Que relacionamento começa pelo tratamento. Se não tiver bom tratamento, não tem nem relacionamento. Primeiro tem que curar essa área. Há pessoas que querem construir coisas sabendo que a pessoa trata mal todo mundo. Se deve amar, não deve amaldiçoar, mas você tem que ter sabedoria. Você vai se associar a pessoas assim? Ei moça, ei jovem, você está vendo que a pessoa trata mal? Ah não, mas depois que casa muda. Muda é verdade. Para pior. Então, não, eu quero abrir uma sociedade com a pessoa. Você vê que ele trata mal as pessoas, é mentiroso, escamoteia tudo, manipula tudo. Você vai se associar com alguém assim? Essa fatura vai respingar em você. Significa que você tem que amaldiçoar essa pessoa. Ame, mas não se associe. Relacionamento começa com um bom tratamento. Se é uma pessoa que trata bem, tem caráter, anda na verdade. Relacionamento começa pelo tratamento, que nunca deve perder a qualidade. Ah, já estou 30 anos com essa pessoa e trata de qualquer jeito. Não, mas que eu tenho liberdade. Liberdade não significa maltratamento. Deveria estar mais encantado ainda. Deveria valorizar mais ainda a pessoa que está com você há 30 anos. 30 anos. Que não vem dizer que você levantou todo dia lindo, maravilhoso. Tente suportar. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Não pode perder qualidade de tratamento. Qual é a ação intencional que eu sugiro? Você liste formas de tratar bem, ou seja, seja criativo. E aplique isso. Crie maneira, fala assim, deixa eu encontrar uma maneira de gerar um bom tratamento aqui na nossa casa. Eu vou surpreender meus filhos, vou falar com eles. Talvez alguns pais precisam ter uma conversa com os filhos. Que você está sendo muito omisso. A coisa está bagunçada. Marca um jantarzinho com seus filhos. Conversa com eles. Chegou a hora. Começa bem o ano. Você está achando que sua vida vai ser feliz se faturar mais? Não, começa dentro de casa. Marca um dia, tem uma conversa com seu esposo, com a sua esposa. Lista dessa forma. É uma ação intencional. Ou seja, se ouvir a palavra que não fizer nada, perdemos. Seja intencional. Coloque datas. Qual é a mudança de atitude que muitos de nós vamos ter que ter? Vamos ter que aprender a ouvir as pessoas e conhecer melhor as necessidades delas. A gente não ouve ninguém. Tá sempre barulho na cabeça, fazendo as coisas, correndo para cima e para baixo, desesperado, desorganizado, indisciplinado. Não consegue ouvir ninguém. Então vamos ouvir. Talvez essa é a parte que Deus mais está te trazendo. Você precisa aprender a ouvir as pessoas. Indicador para você medir, esse é o último. Você tem que ter um indicador. Sem indicador você não vai conseguir medir. O que você pode fazer? Você está tomando decisões hoje. Eu disse que a nossa vida tem que ser estudada. Você precisa pegar um momento amanhã, segunda-feira ou hoje ainda, reservar alguns momentos para você falar o que eu vou fazer com a minha vida a partir dessa palavra. Você vai começar a mudar suas atitudes para honrar a Deus, orando todos os dias. Daqui um mês, 15 de fevereiro,
você vai pedir um feedback. Você vai escalar 5 pessoas da sua vida para quem você vai pedir um feedback para elas. Pode ser quem? Pode ser o cônjuge, pode ser minha esposa, pode ser meu esposo, pode ser meu filho, pode ser meu pai. Escala aí umas 5, 3, 4, 5 pessoas. Pode ser alguém que trabalha com você, pode ser um líder entre nós aqui. Talvez alguém que você olha e fala assim, não, essa pessoa eu sinto confiança, eu acho que ela pode me ajudar a melhorar a forma como eu vivo, como eu trato. Então tem gente que está mais perto, tem gente que está mais longe. Uma coisa que eu vi esse vídeo que foi passado aqui, eu assisti ele nos 3 cultos. Os 3 eu estou impactado, mas no primeiro eu me derreti aqui chorando. Porque para mim o que mais me toca, irmãos, não é o que as pessoas de longe, seja lá o nome que for, pode falar de mim. Para mim o que mais me toca é quem está do meu lado. O que essas pessoas pensam sobre mim. O que adianta? Tem uma pessoa que me encontra uma vez no ano. É quem vive comigo que sabe como eu sou. Então, cria uma maneira de pedir um feedback para essa pessoa. Quando a Su e eu começamos a namorar, eu lembro que a primeira coisa que eu falei com ela, eu falei, Su, uma vez por mês, me diz onde que eu preciso melhorar. Fizemos um acordo. Bacana. Agora, se você pedir também, esteja pronto para ouvir também, né? Vou perguntar, mas não quero que fale nada de errado, hein? Tem que ter humildade, irmãos. Tem que ter. Para crescer, a gente tem que engolir o eco, velho. Deixa eu falar uma coisa, crescer dói. Ei, crescer dói, tá? Crescer dói. Por isso que muita gente não cresce. Porque não quer ouvir verdade. Quer sair da zona de conforto. Quer mudar nada. Tá ruim, mas tá bom. Fica do jeito que tá. Não quer sofrer dor nenhum. Não quer ouvir aquilo que pode. Falar, puxa, vou ter que mudar isso. Não quer ouvir nada. Então fica como está. Vivendo as mesmas realidades. Agora, quem quer crescer, passa por essa fase. É sacrificial. Vai ouvir que não gosta. Mas isso vai forjar em você. E uma vez por mês, você senta com algumas pessoas. Uma vez, você vai fazer isso 12 vezes. Fala para mim que vai chegar em dezembro do ano que vem que você não vai estar muito melhor, irmãos. Você vai estar muito melhor. Vai ser uma bênção de Deus. Que você tenha esse presente em nome de Jesus. Amém.